Boa tarde, eu me chamo Elisângela Frazão e em equipe com Eliette Oliveira Leite e Giliardi Oliveira de Souza, eu aqui nos representamos aqui nessa atividade com o texto número 1, que tem por título O Compromisso Ético e Político do Educador e a Construção da Autonomia da Escola, de José Luiz Sanfelice. O nosso entendimento a respeito desse texto, que fala desse assunto tão interessante e que é um assunto realmente sério quando vai se falar desse compromisso ético e político do educador, em um contexto que nós enfrentamos, quando fala também da construção da autonomia da escola, nesse contexto que, desde a ditadura militar, em um passado recente, que a sociedade brasileira teve motivos muito fortes para combater o Estado, devido à questão da ditadura militar, que durante esse governo havia adquirido uma dimensão dominadora sobre as ações políticas, as práticas culturais e o exercício da cidadania. Então, no discurso de oposição a essa situação, como perspectiva da restauração da ordem democrática, entendida, entre outras possibilidades, como uma subversão daquela situação, daquela relação na qual o Estado se submeteria à sociedade civil, acabou-se com isso, a partir daí, de algum modo, as teses neoliberais sendo beneficiadas, como a tese voltada para o Estado mínimo, em que, nessa situação do Estado mínimo, e com essa situação da ditadura militar, em que a sociedade queria liberdade de expressão e assim sucessivamente, o que acontece? Com respeito à educação, os próprios órgãos oficiais, gerenciadores da educação, incumbiram-se de incorporar a ideologia do comunitarismo e da participação popular junto à instituição escolar e nos seus fins, acabando com isso mais uma vez, escamoteando, cobrindo gradativa e crescente a omissão do Estado das políticas públicas, dentre elas a educação. Então, o Estado benfeitor, zeloso por políticas sociais que respondiam por necessidades e anseios da população, passou a ser denunciado como decorrente de uma tentativa dos socialistas no âmbito das próprias estruturas do capitalismo. E no Brasil, muito antes de construir o Estado benfeitor, iniciou-se seu desmonte. Com o neoliberalismo presente em nossos dias, ele interfere profundamente na educação, trazendo uma ideologia burguesa, favorável à concentração de capital, orientada pelo individualismo, pelo egoísmo, conservadorismo, estimulador de competitividade desenfreada e autoritária. A respeito, então, dessa autonomia escolar, o autor desse texto, que se deve exigir do poder público o cumprimento do seu papel e uma autonomia fiscalizadora e vigilante do desempenho desse papel, trazendo como medidas fundamentais a serem tomadas para essa autonomia a eliminação do clientelismo na nomeação e promoção dos professores, realização de concursos de ingressos na carreira do magistério, acabar com as construções monumentais que consomem muitos recursos, elevar e manter altos os salários dos professores, especialistas e funcionários, minimizar o autoritarismo dos professores nas relações com os alunos e seus pais, destinar recursos públicos exclusivamente para o ensino público, melhorar sensivelmente o currículo e os livros didáticos. Estas medidas essenciais, comandadas pelo poder público, necessitam da adesão popular para que a escola autônoma, face aos interesses privatistas, às práticas políticas não democráticas, aos interesses exclusivos do mercado, se submeta aos interesses e anseios da população. Torna-se necessário pensar também na possibilidade de construção de uma autonomia escolar que não sucumba à lógica neoliberal. E quanto à questão do compromisso ético e político do educador, do ponto de vista político, é necessário, apesar de toda a argumentação contrária difundida hoje, defender a escola pública como laica, gratuita e universal. E do ponto de vista ético, o autor vai dizer que os valores universais de liberdade, justiça, fraternidade, igualdade, dentre outros, são as grandes referências,
Se os educadores puderem reavivar seus compromissos éticos com os valores universais, a educação infantil e o ensino fundamental muito terão a dizer. Nossas crianças vão construir uma sociedade no futuro com as referências éticas que herdaram de nós. Muito obrigada.